E aí galera, bora a resolução da segunda questão de simulado de matemática. Tá bacana? A questão diz o seguinte pra gente. Uma pequena indústria detectou falhas em seu maquinário que afetou a produção de algumas peças no tamanho e no peso. Para determinar o prejuízo decorrente dessas falhas, submeteu 180 peças produzidas a 2 testes. No teste de tamanho, 120 peças foram consideradas adequadas, enquanto no teste de peso, 80 peças foram consideradas adequadas. Apenas 40 peças foram consideradas perfeitas, isso é, aprovadas em ambos os testes. E as peças reprovadas em ambos os testes foram descartadas. Os resultados dos testes foram entregues a 4 alunos do curso de administração do Cefet do Rio de Janeiro, para uma análise do fenômeno que afetou a produção. Cada aluno fez uma afirmação conforme reproduzido a seguir. Aldo, das peças aprovadas em pelo menos um teste, apenas 30 são perfeitas. Baldo, o número de peças descartadas corresponde a 40 do número de peças aprovadas em pelo menos um teste. Caldo, exatamente 80 das peças submetidas aos testes estão perfeitas. Daldo, 20 das peças submetidas aos testes foram descartadas. O problema é saber o aluno que fez a afirmação correta. Então bora lá, galera. Olha só, aqui a gente tem uma situação, um problema de conjuntos, tá? Vocês lembram dos probleminhas de conjuntos? Se não lembram, dá uma olhada nas nossas aulas de conjuntos, tá bacana? Olha só, eu tenho aqui peças que foram aprovadas em testes de tamanho e peso, né? E peças que foram aprovadas nos 2 testes. Ou seja, existe uma interseção desses 2 caras, desses 2 conjuntos. Então eu vou desenhar os 2 conjuntos, tá beleza? Representados aí pelo diagrama de Venn. Um conjunto representa as peças que foram aprovadas no teste de tamanho. 120. É bem importante que você coloque o número de elementos desse conjunto bem ao lado dele, tá? Para você não ficar precisando ir ao enunciado toda vez. Aqui, ó, o segundo conjunto, as peças que foram aprovadas no teste de peso custam 80. São 80 peças, tá? E 40 das peças foram aprovadas nos 2 testes, ou seja, 40 das peças fazem parte da interseção desses 2 conjuntos, beleza? Então coloquei as 40 peças bem aqui porque elas são a interseção. Galera, sempre comecem por essa menina aqui, tá bacana? Sempre comecem pela interseção, isso é muito importante. Então, olha, comecei aqui pela interseção, 40. Então, olha aqui, ó, nessa partezinha que sobrou do conjunto das peças que foram aprovadas por tamanho, eu coloquei 80. Por quê? 120 peças não fazem parte desse conjunto inteiro, mas aqui já tem 40. Então, quanto é que sobra? 80, né? Então, esses 80 vêm do quê? Do 120, que é o número de peças aprovadas no teste de tamanho, menos 40, que é a interseção. Então, é bacana que você sempre retire a interseção da jogada. 80. Eu fiz a mesma coisa aqui nas peças que passaram no teste de peso, tá beleza? Eram 80 peças. Então, olha, 80 peças fazem parte desse conjuntão. Como já tem 40 aqui, sobram 40, ou seja, 80 menos 40. O número de peças aprovadas nesse conjunto menos a interseção, deu 40. Então, olha, 80 peças foram aprovadas somente no teste de tamanho. 40 peças foram aprovadas nas duas, são peças perfeitas, e 40 peças foram aprovadas somente no teste de peso. O total de peças analisada foi de 180, tá bom, galera? O enunciado disse isso pra gente. As peças descartadas vão ser aquelas reprovadas em ambos os testes, tá? Ou seja, elas não foram aprovadas nem no teste de tamanho e nem no teste de peso. Vamos somar o número de peças que foram aprovadas em pelo menos um teste? Olha só, 80 só no de tamanho, 40 nas duas e 40 no teste de peso. Se eu for somar todas elas, as peças aprovadas foram 80, mais 40, mais 40, 160. Uai, mas o número de peças totais analisadas não foi de 180? Então as peças reprovadas foram quem? 180, que são todas as peças, menos 160, que foram as peças aprovadas em pelo menos um dos testes. 180 menos 60 dá quanto, galerinha? 20. Olha só a afirmativa do Daldo. Ele falou o seguinte: 20 das peças submetidas aos testes foram descartadas. Caraca, Daldo, você estava certo mesmo, tá beleza? Então a afirmativa correta aqui é a nossa letra D. Professor, por que letra D? D de Daldo. Bacana isso aqui, né, galera? Então espero que eu tenha te ajudado até a resolução da nossa próxima questão.